Quero que você tenha o prazer de apresentar a sua família, né? Não pode chorar com eu, qualquer coisa eu choro, né? Mas o pastor Davi você já conhece, e eu quero dizer, pastor Davi, prazer mais uma vez ter você aqui. Perdão que não fui para a igreja mais uma vez, mas eu enviei os discípulos. Amém. Na próxima vamos estar juntos. Mas eu queria que você apresentasse a sua família, né? Falasse do ministério dele, cada um deles, sabe? Sua irmã também está aqui, glória a Deus, já apresento prazer, minha irmã, em nome de Jesus. Tá? Então fique à vontade, é presente, se quiser dar uma palavra para a igreja também, nós aceitamos, confiamos em Ti. Amém? Amém. Graça e paz aos irmãos. Amém. Amém. Para mim é um prazer mais uma vez estar com os amados. Tivemos ali nesse final de semana, na sexta-feira, a vigília, e grande parte dos irmãos esteve conosco. E um sincero agradecimento à igreja, aos amados. Tenho certeza que vocês que estiveram ali foi um momento agradável na presença do Senhor. Amém. Quero também deixar o meu convite para a próxima vigília estarmos juntos. Toda segunda, sexta-feira do mês, estamos sempre juntos, orando e buscando a presença do Senhor. Eu estou muito feliz, falei isso na vigília, mas estou muito grato ao Senhor pela presença do meu pai, pastor Antônio Egito de Souza. Eu gostaria que ele se colocasse de pé para que a igreja conhecesse. Aleluia! Amém. Esse grande homem de Deus. Não de estatura, mas um grande homem de Deus. Eu estava pensando aqui de subir na cadeira. Mas... Também com ele a minha mãe, a pastora Neide Rocha de Souza. Para durante 7 anos ininterruptos orar por minha vida enquanto eu era ovelha rebelde. Ela estava sendo fiel ao Senhor, intercedendo, crendo nas promessas. Eu quero incentivar você que é mãe, que é mulher, ou homem de oração também, porque a gente gosta de dizer mulher de oração, mas esquece dos homens, né? Os homens também são de oração, os homens também têm uma vida com Deus, e ela esteve ali batalhando perante a presença do Senhor, e graças a Deus eu tenho certeza que o coração dela também é alegre em nos ver hoje servindo ao Senhor. E com ela, e também para a alegria do meu coração, a segunda vez aqui em Dallas, a minha irmã Tirza, missionária Tirza, ela tem dedicado a sua vida a servir ao Senhor. Esteve em vários campos e em 2 anos em Guiné-Bissau, ali fazendo a obra do Senhor. Então tem uma vasta experiência no campo missionário e principalmente no temor do Senhor. Eu gostaria realmente de fazer menção mais uma vez o meu agradecimento e minha alegria de estar com os irmãos. Vocês são parte da minha família. Me sinto muito à vontade de estar nesta igreja. Conheço o pastor Carlos e a pastora Teresa há muitos anos. E a igreja a qual vocês são membros realmente é algo que me alegra o coração de saber que Deus tem abençoado a este ministério. Eu gostaria de realmente agradecer mais uma vez a oportunidade e já devolver a palavra ao pastor Carlos. Também ela é de casa, né? Minha esposa está conosco também, a Charlize, né? A minha esposa. Graças a Deus, eu não apresentei porque nós vamos sempre aqui, sempre que podemos. Mas uma vez, meu muito obrigado pela recepção calorosa de vocês, e eu espero que Deus tenha algo a falar hoje através da sua palavra para os vossos corações. Muito obrigado. Então, igreja, vamos nos preparar para receber o pregador dessa noite, né? Já, pastor Egito, por favor, o púlpito aqui está à sua disposição. Nós geralmente colocamos o púlpito aqui acima ou aqui embaixo. Aqui está ótimo, amigo, glória a Deus. Então, pastor, pode, que Deus mandar, pode entregar. Tá bom? A graça e a paz do Senhor para todos. Amém. Nós nos sentimos honrados por Deus e poder estarmos aqui a primeira vez. E conhecer o pastor Carlos, que meu filho tem falado boas coisas, maravilhosas coisas acerca da vida, do testemunho dele, pastora Teresa. E eu me sinto uma dívida espiritual com vocês, em meu nome, da nossa família, a Igreja Batista Missionária, Ministério Conquistar, pela misericórdia de Deus pastoreando, trazer nosso reconhecimento, a nossa gratidão a você que orou por nós, a você que esteve conosco, sem nos conhecer, mas em oração, em espírito, durante o período de 63 dias que passamos interno em 2013.
E nós queremos dizer uma palavra que não seja semelhante àquela, porque alguns aqui estavam lá e eu não quero repetir o testemunho para não ficar assim, sem graça. A verdade é que vimos no mês de dezembro, em 2010, aqui rever o nosso filho e tudo bem. Na saída voltando para casa, no aeroporto, o Espírito Santo, que é aquele que nos guia, aquele que está em nós, o Espírito de Deus começou a mover-me por dentro numa oração, ou melhor, um choro espiritual, que eu entendi que era algo de Deus, que era estranho, por mais que eu quisesse parar, não consegui. E desde o aeroporto daqui até Miami nós fomos chorando, e eu mesmo não sabia explicar o porquê, não era uma questão de saudosismo, tenho já um pouco de maturidade para entender que é normal a vida, ele está aqui nas mãos de Deus, e aquilo me chamou a atenção. Posteriormente, é claro que eu entendi que era uma despedida, que o que estava como que até a história a ser contada seria em poucos dias concluída. E voltamos, quando foi, e meu filho então começou sempre a querer que eu voltasse, e eu sempre diria, não vou voltar mais. Aí eu fiquei com medo, eu não sabia porquê, mas havia um temor no meu coração, uma coisa acontece, eu não vou. E compramos a passagem, finalmente, em 2013, era setembro, a passagem estava comprada, quando numa visita de rotina ao cardiologista da família, ele disse que era necessário colocarmos o marca-passo. Então, apontou um outro cirurgião para fazer isto, uma coisa simples, o homem muito capacitado, e com curso no exterior, tudo bem, já era coisa de rotina na profissão dele. E, finalmente, foi colocado o marca-passo. Minha irmã estava aguardando, digamos assim, como ia sair essa cirurgia para ela viajar. Viajou, tá, tudo bem. Logo após começou a haver uma supuração, e dessa supuração, para termos bem abreviado, era uma infecção hospitalar. Retornamos, fomos internos no hospital, e foram momentos muito difíceis na nossa vida. Que aquela infecção transformou-se numa endocardite, ou seja, infecção dentro do coração, as bactérias entrando, e dali ia para todo o corpo, e então tornou-se generalizado. E houve erros que nós hoje entendemos, ou depois entendemos, que havia uma ação diabólica para querer parar a minha voz, a minha vida. Todos nós somos, digamos, perigos contra o reino do diabo, concorda? Amém. Todos nós somos como luz, como testemunha, como guerreiros, e o inimigo quer fazer calar, fazer com que a gente fique desfocado do propósito, calado, desanimado ou morto. Essa é a obra dele, matar, roubar e destruir. E a verdade é que o Senhor nos alentou, mostrando que através de repetidas vezes o Espírito Santo falou dentro do meu coração, dizendo que eu não temesse, era uma cilada, baseado no hino da harpa cristã, o 303, que diz, não murmures, cante. E na estrofe 3 diz, não temas cilada nem morte, para cima tu deves olhar, porque o leme segura bem forte até do céu a luz raiar. Essa palavra me consolou e me confortou, obrigava a tirar rápido e colocar no outro canto. Então temos aqui o tórax todo marcado, é uma maravilha, viu? E de forma que nesse internamento lá houve 3 paradas cardíacas. Nessas paradas cardíacas, na primeira eu não senti nada, e o cardiologista disse, olha, essa noite seu coração parou, e a gente deu um choque em você, e passou mais ou menos uma faixa de 3 minutos. Tudo bem, e eu, tudo ok, já estava livre, não sentia nada, tinha chegado no céu e nem sabia o que estava lá. Veio a segunda e a terceira parada. A terceira parada, realmente, ela marcou. Deus permitiu que eu pudesse, digamos, entender a gravidade. A dado momento, eu me senti a vida saindo de dentro de mim.
E é uma experiência que a palavra não dá. Não é para expressar o sentimento que vem sobre nós, algo que você não tem mais força, que você não pode fazer nada. E a vida foi saindo à semelhança de uma lâmpada, quando há um problema elétrico. E há algumas que dá sinal, outras não dá. Simplesmente vai diminuindo a intensidade e toma. Assim foi comigo. Ela foi sumindo, foi embora. A única coisa que eu me lembro que eu pude dizer: Senhor Jesus, tem misericórdia, na mente. E não sei quanto tempo nós passamos naquela situação, não perguntei depois ao cardiologista. O fato é que é o apagar das luzes. Mas o todo, que certamente tem muitos detalhes, e eu não vou entrar nesse detalhe, a experiência maior, que a gente começa a valorizar mais, o presente maior que nós recebemos, não é as bênçãos materiais, aquelas que a gente está querendo que Deus nos dê depressa, soluções de problema, mas o viver, o estar vivo, esse é o maior presente. E muitas vezes a gente não entende o valor da vida. Não entende porque não coloca a vida no foco de Deus. Não entende porque não investe de maneira certa naquilo que deve ocorrer, deve ser investido. Não entende porque às vezes gastamos de maneira inútil no nosso viver. E muita gente pensa que está aqui como se fosse um turista. Outros se apegam a essa terra como se fosse a casa eterna. E outros não entendem e por isso fica brincando até de crente. Faz um tempo aqui, outro acolá, qualquer coisa arranha, não me toque. Não é? São pessoas assim que é como que uma bola inflada. Qualquer coisinha fura, explode, não está mais. Não tem estabilidade, não confia nele. É uma fé que só dá muito mal para dizer: estou aqui. E Deus quer muito mais do que isso. Aleluia. Então, eu pude ver ali o amor de Deus quando, vendo mulheres já avós e que cuidavam de nós. E naquele, eu gosto sempre de dizer que hospital é como um hotel de 5 estrelas, uma comida gostosa. Pois é, começa o labutar de 4 da manhã. Você está dormindo e chega alguém, acorde, a gente veio tirar seu sangue. Aí já é com a agulha na tua veia e tira. Logo após você vai tomar banho. E não é você que vai dar banho, alguém pega você, te dá um banho. E a gente já assim, já de certa idade, a gente fica meio... Vai, tira a tua barba, bota pra lá, bota pra cá. É muito interessante. E depois chega aquele café gostoso que você olha. Nada. Chega o almoço, vocês acreditem se quiser, mas eu passei 15 dias só na base de suco. Obviamente, com mais a doença, ficamos de uma maneira tal que não podia levantar nada, nem o corpo, nem nada. E uma coisa foi linda logo no início: Deus levantou muitas igrejas aqui na Suíça, na Espanha, no Brasil, na Paraíba. E eu entendi: olha, o negócio é meio sério. Se Deus está levantando um exército para orar, é porque Deus quer fazer uma grande coisa. Era uma batalha espiritual, meu irmão, porque a infectologista errou também, passou a questão de antibióticos errados. Tivemos que pagar um infectologista, no caso minha irmã, que é médica, pagou o outro, para poder olhar como estava e ver os exames, e enfim, ter reunião, aquela coisa toda. Quando se pensava que eu estava reabilitado, a doença voltou, a infecção aumentou, a febre veio, enfim, erros que acontecem, mas que Deus está no comando. Amém. O reino das trevas atua para
para enganar médico, tudo. Olha, como o diabo atua, só Jesus pode livrar. Não tem ciência humana que possa discernir as coisas espirituais. Só Deus não pode fazer. Mas a cobertura de vocês foi maravilhosa. Maravilhosa naqueles dias que a gente ficou ali, não é? 63 dias só no cantinho e naquela reserva de força muito pequena. E eu sempre costumo dizer que foi maravilhoso o dia em que pela primeira vez eu consegui me levantar, ou melhor, me levantaram e eu comecei a dar os primeiros passos no corredor. O corredor do hospital. O corredor do hospital é curto, pode ter assim uns 20 metros. E eu me lembro bem que na minha mente eu me via como que, eu sempre digo, brincando, que eu estava como que na corrida de São Silvestre. Eu me deparava com outros que estavam cheios de fio, andando devagar também. Bom dia, e a gente mal podia passar mais alegria. Por quê? Porque o sol estava nascendo, eu podia ver o brilho do sol, eu podia sentir aquele aroma das rosas, das flores, como se diz, o vento que soprava. Ah, como é bom viver! Eu não sei como uma pessoa tira a sua própria vida, a não ser que esteja completamente cego por Satanás. Porque a vida é gostosa, com lutas, com barreiras, com desafio, mas viver é algo sublime, é algo maravilhoso, que nós devemos agradecer a Deus. Senhor, obrigado cada dia, não é? Principalmente se você é um homem ativo, dinâmico, a vida é muito boa. Vida e trabalho, coisas gostosas que nos impulsiona a ir avante, não é verdade? E de forma, irmão, que Deus nos deu o privilégio de poder hoje estar aqui. E o Senhor acrescentou anos de vida. Em 2013 eu costumo dizer, eu recebi da parte de Deus o maior presente. Não foi de carro, não foi de terras, bens, dinheiro, não, foi vida. Eu precisava de vida. E eu tive essa experiência interna de quase morto. E em seguida o corpo ia se refazendo as energias. E eu comecei, e o primeiro sinal de que eu estava vivo, voltou o apetite, gente. Coisa tão simples, tão que a gente nem leva a sério. Quem é que agradece eu por ter apetite? Acho que poucos aqui. Um apetite é maravilhoso. É o resultado. Não é? Pois é. E não comia, não sentia gosto nenhum. Mas quando voltou o apetite, a vida chegou de volta. Pastor, pergunte quem é Hugo aí. Chama Hugo aí. Quem é Hugo? Por favor, levante a mão. Ele agradece todo dia pelo apetite. É verdade, querido. É motivo de gratidão. Olha, tantas coisas. Olha, me desculpa, Arthur, eu gosto de brincar. Eu também, pastor. Mas gosto de dizer uma coisa, olha, eu agradeci a Deus por soltar pum. Sabe por quê? Porque sabe o que é você ficar com a barriga? E não sai nada. Nem entra e não sai. Seguro. E quando eu soltava um punzinho, glória a Deus. Então isso me fazia bem. E eu entendi que era a resposta do coração. Porque mesmo tomando medicamento estava tudo fechado. A gente não agradece quando está com saúde. Essas pequenas coisas. E o tal, Deus está lá no cárcere. Deus não é como a gente, que só fica em torno de nós. O que nos interessa. Deus ama todos. Amém. É misericordioso com todos. É paciente com todos. Compreende a todos. E ajuda a todos. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Eu ceio com ele, ele ceia comigo. Deus não tem religião para nós. Deus tem intimidade, relacionamento, comunhão, parceria, andar ombro a ombro, Deus e você. Já pensou? É isso que Deus fez. Você está em Cristo, nova posição, escrito desde a eternidade, o nome lá no livro da vida. Chegou o tempo de vem cá, vem cá, vem cá. E aqui nós estamos. E por isso, culto
uma expressão do reconhecimento da importância Aleluia. dele em nós. Cristo em vós, a esperança da glória. Então, querido, nós estamos aqui nesta noite para compartilhar a palavra de Deus. E eu não gostaria que você só desse aleluia quando sentir, ou quando eu pedir. Não, fica solto aqui, amém? Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Porque é como encher o pulmão de ar, não é verdade? Você vai enchendo, enchendo, isso é muito bom. E à medida que você vai glorificando a Deus, Deus vai se agradando cada vez mais, porque diz a Bíblia, tudo que tem fogo, amém? Glória a Deus. Então, irmãos, eu poderia dizer muitas coisas acerca do que passei, mas ficará para o próximo ano se eu vier aqui. Aí eu digo a continuidade. Só tem uma coisa: depois de 63 dias, a minha esposa, como a minha namorada, comprou banco de namoro, que eu não sei se é nesse banco de namoro. Ela comprou tanta coisa, ela botou a casa em ordem. Meu filho, quando eu cheguei em casa, olha, serviu para o amor, está renovado, era luz, era nome de Egito, era bate-palma, era tanta coisa. E está vendo? Quando a gente, à noite, pode passar no meio da angústia e aflição, mas no amanhecer do dia, a bênção vem. Então, eu louvo a Deus, porque estamos de pé, estamos fazendo a obra, e eu tenho certeza que eu vou passar mais uns dias fazendo barulho na terra para glorificar a Deus. Esse é o maior privilégio que eu tenho e que nós temos de poder servir um Deus desse, que ele não é injusto para se esquecer desse esforço que você está fazendo, chegar até aqui. Eu não sei as lutas que você passou, mas uma coisa eu sei: tudo está registrado. E a Bíblia diz que ele não nega bem nenhum aos que andarem retamente. Deus não vai negar. Deus não tem mão fechada. Eu posso ter, mas Deus não tem mão fechada. Amém? Amém. Eu posso ter ouvidos que não entendam, não ouçam, mas os ouvidos de Deus estão abertos. Eu posso ter um coração fechado, duro, difícil de perdoar, que estou olhando para o passado e sem querer largá-lo. Mas a Bíblia diz que Deus nos perdoa e lança no mar do esquecimento dos nossos pecados. Aleluia. E não se lembra mais. Amém. Olha, eu ouvi uma frase essa semana. Essa frase tem me desafiado. Alguém disse assim: eu decidi ser alegre. Dê um sorriso para quem está perto, mesmo que ele só fez assim. Dê um sorriso assim. Amém? Eu decidi ser alegre. Chega de cara feia. Amém? Aqui é o lugar de um povo alegre e feliz, porque estamos caminhando para os céus. E quem está conosco é maior do que tudo que está vindo em redor de nós. Ele está no barco da nossa vida. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, vamos ler a palavra do Senhor. Vamos em Josué, capítulo 24. Os irmãos vão ter paciência comigo. Eu já disse ao meu filho: por favor, quando chegar perto da hora, meu filho, você faça o sinal. Porque se você não fizer, eu passo direto. Então, a gente, capítulo 24, verso 14 e 15. Aliás, vamos começar do 13, tá certo? Parece que fica mais ampliado o pensamento do último discurso de Josué. Nos diz assim, todo mundo encontrou, Josué, capítulo 24, versículo 13 ao 15. Amém. Quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Nos diz assim: e eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais, além do rio e do Egito, e serviram ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, seus deuses a quem serviram vossos pais,
que estavam da além do rio, ou aos deuses amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos dizer essa frase? Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Nós vamos refletir nesta noite, mais no sentido de entender a posição mental, espiritual deste jovem chamado Josué, que viveu há 5.000 anos atrás. Qual a visão que ele tinha de Deus, da profissão e da família? Aqui é o último discurso. Ele já era um ancião, ele faleceu com 110 anos, se não me engano. Este homem era um referencial dentro da sua geração, por vários motivos. O primeiro motivo que eu gostaria de destacar, e lá no livro de Êxodo 33, se eu não me engano, tem um versículo lá que fala que este homem, desde quando ainda muito jovem, muito cedo, acompanhava o líder maior que era Moisés, mas ele se dedicava a algo que era habitar, ficar no tabernáculo. Entrar no tabernáculo era ir para falar com Deus. Ninguém entrava no tabernáculo por causa de outrem. Entravam porque queria ouvir, conversar, dialogar, compartilhar, expor, sentir, entender o que Deus queria da sua vida. Em outras palavras, ele foi um moço que decidiu ser primeiramente de oração. Não se diz outra atividade dele a não ser estar perto do líder e se dedicar à oração. Então, isso era, é e será sempre o fundamento de uma vida vitoriosa. Não é pelo intelecto que podemos ser vitoriosos, porque temos que convir que nós lutamos contra forças das trevas. Nós temos inimigos no reino espiritual. E sabemos que pela nossa lógica, nossa razão, nossos planos, nossos conceitos, nossas ideias, nossas, jamais poderemos ser vitoriosos. Mas a vitória verdadeira estabelece-se dentro de nós pela a paz, pela esperança, pela fé, pela alegria, pelo gozo. Ela provém como fruto do descansar, do entrar no esconderijo do Altíssimo e saber que Ele cuida de nós. Amém. No aquietarmos, que a jovenzinha, a criança leu, e saber que o Senhor é Deus. Se nós estamos apressados por alguma coisa, Deus não se apressa. E Deus só dá no tempo. E a melhor coisa é esperar em Deus, porquanto o Senhor vai fazer bem melhor, infinitamente mais do que aquilo que a gente está pedindo, que parece ser grande, e na verdade não é. E queridos, Josué entrou na vida de oração. E Josué, na verdade, vamos encontrar este homem nesse discurso último, para aquela geração que estava tomando, aliás, tinha tomado posse da terra, constituída de jovens, fortes, guerreiros, cheios de expectativa, radicalmente, digamos assim, convicto da vitória através de Deus. Ele então convida e dá-lhe bem. Vocês já estão na terra, vocês estão agora cuidando daquilo que já estava na terra, as cidades, as vinhas, os olivais. Vocês estão comendo do bem, do bom e do melhor. Agora, há uma coisa a mais. Não é só receber a bênção. Mas eu estou convidando vocês agora. Pois temei ao Senhor. Amém. Amados irmãos, aqui era um homem amadurecido já, Josué, convidando aquela nação eleita a temer ao Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, a servir ao Senhor e levar a família também a servir. Em suma, é isso. Mas tem muitos detalhes nesse texto
que vamos procurar, então, adentrando cada vez mais. Primeiro, servir a Deus, eu queria destacar, que não é uma opção. É uma ordem, é digamos, um legado de Deus para nós. Agora, servir não do nosso modo. Malaquias conclui o Velho Testamento com um silêncio de Deus a partir dele, de 400 anos, aonde o povo servia, mas não agradava a Deus. Servir do modo do homem não é o que Deus está pedindo. Amar do modo do homem não é o que Deus está pedindo. Fazer do modo do homem não é o que Deus espera. Deus tem um caminho, Deus tem, digamos assim, suas estratégias. Deus, é como se diz assim, Ele quer que a gente deixe Ele passar na frente, afinal de contas Ele é Senhor, para nos ensinar o caminho que devemos andar. E Josué estava agora confrontando o coração. Não era uma mensagem, digamos assim, para massagear o ego dos vitoriosos, dos conquistadores, dos que estavam super abençoados com gados, animais, recursos, jovens, planos, ideias, sonhos. Mas a mensagem aí não era para massagear o ego. A mensagem era para eles se confrontarem, procurar ver se estava como Deus queria. Servir a Deus, então, é a maior escolha que um homem, mulher, jovem pode fazer inteligentemente. Essa escolha ela é inegociável, insubstituível. E o privilégio que somente nós, o povo de Deus, temos. Ninguém pode servir a Deus se não conhece a Deus. Pode prestar um serviço, pode ser uma terceirizada. A gente vê no livro de Isaías, capítulo 45, um homem que era rei, que Deus profetizou através de Isaías, antes dele nascer, mais ou menos 150 anos antes, colocando o nome dele, dizendo que ele ia fazer uma obra, e que chamou de pastor, chamou de meu ungido, chamou de meu servo, mas ele não deixou de escrever, mandar, ainda que não conhece. Aquele homem, Ciro, prestou um serviço grande ao povo de Deus. Ele foi instrumento de Deus, mas não conhecia Deus. O problema não é trabalhar para Deus. O problema é comungar com Deus. É conhecer a Deus. Não é problema, é solução. E não tem coisa mais gostosa do que se achegar-se a Deus. Como pai, como amigo. Não como ser distante. E é isso que enche o meu coração de alegria, porque quando a gente olha assim para trás, todos nós, onde foi que Ele nos encontrou? Como é que nós estávamos? Como é que nós pensávamos? Como é que nós falávamos? Como é que nós agíamos? Quais eram os nossos hábitos, nossos costumes, nossos conceitos, nossas ideias, nossas metas? E Deus entrou em cena e disse: meu filho, não é como tu queres, é como eu quero. E nós estamos sendo levados pelo Espírito Santo. Aleluia. À medida que nós damos mais e mais lugar a esse Espírito Santo, a vida se torna muito mais fácil, muito mais suave, muito mais alegre, muito mais firme, muito mais esperançosa, com muito mais para dar. À medida que a gente descansa, entra nesse esconderijo e diz: Deus, leva-me às águas tranquilas, refrigera minha alma, porque ainda que eu entre lá no vale da sombra da morte, tu estarás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Então, o primeiro ponto aqui, servir a Deus, é algo inegociável. Não abra mão por causa disso, daquilo outro. Preste o serviço a Deus, seja voluntário, seja espontâneo, seja cheio de gratidão. Por quê? Porque Ele é teu Senhor, porque Ele é o teu dono, porque Ele te redimiu com vida, com sangue, porque não foi ouro nem prata na linguagem de Pedro, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que o nosso Pai nos negaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem mácula, o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus. Paulo faz recomendação, poderia que ser, não é Paulo, é Jesus, Evangelho de João, se não me engano, é Paulo Romano, agora vocês me ajudem. Quando ele disse assim, poderia ser que alguém
desse a sua vida pelo amigo. Quem foi que disse isso? Eu sei que vocês sabem, eu sei também. Não é? Foi Jesus, foi? É lá no Evangelho de João, se eu não me engano. Poderia ser que alguém, amado a um amigo, chegasse ao ponto de entregar a vida por ele. Mas o caso de Jesus conosco, nós não era amigo dele, não. Tudo contra. Rebelde, cheio de razão, orgulhoso, soberbo, doido, prostituto, trocado, venerado. Ele deu a vida. Deus prova o seu amor para conosco entre Cristo morrido por nós, sendo nós transgressor, rebelde. É verdade, não? Nenhum de nós aqui queríamos de nós mesmos servir a Deus. Eu tinha uma raiva de crente, eu tinha uma raiva de igreja. Eu achava que crente era muito orgulhoso, porque crente dizia que ia para o céu. Porque, na minha visão, os crentes chegavam e diziam que é como se a salvação fosse algo que estava nele, e na verdade estava, não entendia. Quem é cego não pode ver, se Deus não tiver misericórdia de nós. Servir a Deus, querido, em face do senhorio dele sobre todos, sobre tudo. Salmo 24 diz assim, quem se lembra dele? Do Senhor é a terra de todos. Já é por direito de criação. Nele habita. Salmo número 15 diz assim, quem entrará, Senhor, no teu tabernáculo? Quem é que pode estar diante de Deus se Deus não chamar, se Deus não abrir a porta, se Deus não ensinar? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura de uma maneira dolosa. Não é? Salmo 100 diz assim, celebrai com muita tristeza. É assim? Celebrai com júbilo ao Senhor. Servir ao Senhor com alegria. Entrai nos atos dele com hino de louvor. Bendizei o seu santo nome. Porque nós somos ovelhas do pasto dele. Ele é o nosso pastor. Querido, esse ânimo, essa decisão é minha, é sua. Porque muitas vezes estamos esperando que desça um raio, que haja uma alegriazinha na perna, que haja uma arrepiada de cabelo. Não precisa isso, só precisa você querer dizer, Senhor, obrigado pelo privilégio de poder estar na tua presença. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, esta é a alegria, deve ser o parâmetro do povo de Deus vir para cultuar, para adorar. Certo? Porquanto, o que Deus espera é mais do que sons, do que harmoniosamente músicas cantadas. Deus espera o íntimo, Deus espera a alma. Livro de Malaquias está escrito, esse povo me honra, mas só dos lábios para fora. Teu coração não está comigo. Esta noite eu te pergunto, onde está o teu coração? Normalmente o nosso coração só está onde está o tesouro. Se Jesus é o teu tesouro, teu coração está nele. Por isso, Josué, este homem de Deus, requer ou convida aquele povo, aquela geração, para servir a Deus. O apóstolo Paulo, no capítulo 20, verso 20 também, verso 19 do livro de Atos, ele diz, servindo o Senhor com lágrimas e jejuns. Durante 3 anos e meio, não deixei de ir anunciar todo o conselho de Deus. Nós encontramos em Romanos, capítulo 12, versículo 11, que devamos então ser fervorosos de espírito, mas sentir o gozo do nosso coração em servir. Por isso aquela mulher que aos olhos do anfitrião era uma mulher aí, pecadora da rua. Para Jesus ela deu um culto que ninguém até hoje deu. Ela não quis saber de ninguém, talvez. Ela não disse bom dia, boa tarde, boa noite para o Senhor, nada disso. Ela estava tão desejosa de chegar perto de Jesus Cristo, sentindo o seu pecado, sentindo que ele era o motivo maior dela vir até ali. E quando ela chegou perto dele, ela derramou, quebrou aquele vaso de alabastro, ela derramou aquele perfume sobre a cabeça, sobre os pés, pegou o cabelo para enxugar. Quem foi que ensinou aquela mulher a fazer isso? Mulher perdida.
Eu tenho observado que às vezes fica muito mais fácil para o Espírito Santo encontrar lugar no coração do caído, do revoltado, do triste, do que não tem saída, do que às vezes ele encontrar um lugar para se mover dentro de nós, que já estamos na casa de Deus. Mas daqui não é assim, amém? Amém. Diga, eu estou aqui servindo Deus vivo. Estou aqui servindo Deus vivo. Esse Deus é digno de louvor, de adoração, Aleluia. de honra, de reverência, do melhor de nós. E amados, por favor, meu filho, não se esqueça que é seu pai que está pregando, viu? Ou seja, do horário. Irmão, por ele ser Senhor, a gente encontra adoração a Deus no céu, na terra e em toda parte. E abrindo no livro de Daniel, encontra uma multidão de anjos, arcanjos que estão adorando. Se abre em Apocalipse, uma multidão que foi resgatada da terra em meio à tribulação está adorando. Não é em meio à bênção, não é em meio à tribulação. Então, esse homem de Deus lançou a proposta: olha, vocês já receberam tudo, mas agora precisa temer a Deus e precisa servir a Deus, precisa honrar a Deus. O segundo ponto que eu queria me transportar aqui é reconhecer que o próprio Filho, ele veio aqui para servir ao Pai. Ele disse: eu não vim para ser servido, mas para servir, dar minha vida em resgate de muitos. A outra coisa que eu queria lembrar é que Jesus, como homem, eu me deparei com um versículo no livro de Hebreus, capítulo 5, verso 7 a 8, que ele disse: ele, como homem, aprendeu a obedecer pelo que sofreu, pelo que padeceu. E a primeira vez que meus olhos se depararam com este versículo, eu fiquei chocado. Como é que Jesus aprendeu? Ele é Senhor da sabedoria. Mas temos que entender que Jesus era Deus e é Deus. Para vir à terra, ele se despiu como que da glória da deidade. E não agiu aqui na sua onisciência, na sua onipotência. Não, ele agiu totalmente dependente do Espírito Santo e do Pai Celestial. As palavras que eu digo, não digo de mim mesmo, na obra que eu faço, não faço por minha cabeça, não. Eu sou um dependente, ele aprendeu a ser dependente. A pergunta é essa: nós já somos totalmente dependentes de Deus. Esse é o problema, a interferência da nossa vontade, do nosso eu, do meu gosto, do teu gosto, daquilo que é os nossos olhos, eu acho, eu penso. Jesus não ensinou assim, certo? Então, servir a Deus é um caminho de honra. Lá no livro de João, de capítulo 12, versículo 6, que aquele que me serve, siga-me, e aquele que me servir, o Pai honrará. É caminho de honra, querido. Servir a Deus, pode ficar certo que as honras virão multiplicadas por Deus, que tem prazer de honrar, enquanto Satanás, a essência dele é humilhar, é calar tua boca, é te envergonhar, te frustrar, te derrotar, te machucar, é mostrar suas falhas, dizer que você não pode, que você está vencido, que Deus não está te vendo. Deus, pelo contrário, Ele simplesmente quer te levantar, te fortalecer, ver o teu potencial em Cristo. Depois que em Cristo estamos, uma nova criatura somos, as coisas velhas para Deus já passou, agora para nós precisamos botar o pé firme. Não vou mais ficar com coisa velha, não. Crente novo, claro, vida nova, com coisa velha, nunca vai se misturar. O novo vai dar certo com o novo. Não se põe o vinho novo em odres. Coisa velha, briga, contente, união, essas coisas todas. Já era, já foi, já passou. Estamos acima disso. Nossa vida é outra. Estamos em Cristo. Amém? Então, amados, a honra que Deus nos dá através do serviço prestado, temer a Deus só é possível quando Ele se torna o todo na nossa vida. Todos nós sabemos disso. Quando Ele é, na linguagem de Davi, Salmo 27, Salmo 18. Vamos abrir o Salmo 18. Amém? Na metade da metade. Salmo 18. Diz assim: eu te amarei do coração. Ó Senhor, fortaleza minha, o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte,
o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, e o meu alto refúgio. Isso é o que Deus apresentava para Davi, o que Deus era para ele. Socorro, refúgio, fortaleza, seu louvor, sua alegria, sua vida, seu tudo. Irmão, é quando Deus se torna o nosso tudo, que você não pode amanhecer o dia desesperado, correndo para um lado, para outro e indo embora. Você tem que se dobrar diante dele, você tem que reverenciá-lo, você tem que entregar o dia perante ele, você tem que entrar na presença dele, você tem que entrar no descanso dele, você tem que entregar tudo que é dele e dizer: Senhor, toma a frente. Não é café, não é conversa fiada. Primeiro Deus, nas primeiras horas do dia. Qual era a hora que o sacerdote foi ordenado no livro de Levítico, capítulo 6, quando diz lá: e pela manhã o sacerdote entrará para tirar as cinzas do altar. De manhã. O sacrifício queimará a noite inteira. Mas de manhã o sacerdote tem que estar pronto, com veste de linho, justiça. E naquele tempo a justiça era através da prática, da obediência à palavra, mas do feito do homem, do fazer do homem. A justiça hoje que a gente é gratuitamente pela fé em Cristo Jesus. Naquele tempo vós sereis sacerdotes. Agora, nesse novo tempo, vós sois sacerdote real, nação santa, povo adquirido. Amém. Há uma diferença. Estamos numa nova posição. Não estamos mais na terra só, já estamos reinando de cima para baixo. A visão que Deus quer que nós tenhamos não é a visão que os homens têm. Ah, o Brasil está assim, está mesmo. É verdade. Mas quem anda por fé não anda pela razão. Pode estar assim, pode estar assado, mas quem está conosco nunca mudou, não vai mudar. Ele é o mesmo ontem, hoje. Amém. Aleluia. No deserto ou em Canaã, quem nos segura, quem nos alimenta, quem nos consola é o Senhor. Amém. Então, essa frase aqui, essa proposta para essa geração, estava baseada em alguns fatos aqui. Eu estou concluindo, pelo menos uma parte. Josué já havia aprendido na escola de Deus há muito tempo, conforme nós já notamos que ele começou pela oração. Josué teve como jovem, saindo do Egito, de ver no deserto que a desobediência do povo não levava a nada. E ele teve o desprazer de contemplar 600 mil homens judeus e as suas famílias perecendo. Ele podia ter entrado no caminho dos murmuradores, dos rebeldes, dos que gostam de grupinhos e panelas. Ele não entrou. Ele, Caleb, foi o único que permaneceram com os olhos fitos em Deus, nas promessas de Deus, na palavra de Deus. Não oscilou. E por isso ele atravessou todo o deserto e pôde comandar a nação agora de jovens. Então, a outra coisa que eu vejo é na entrada de posse da terra de Canaã, nas batalhas que travou, durante 7 anos, contra 31 reis, vencendo-os. Mas nada disso enchia como que o coração pleno de Josué. Não era o fazer para Deus. O que enchia o coração dele era a comunhão com Deus. E uma das coisas que eu quero chamar a atenção a respeito da vida de Josué foi quando ele chegou e disse: olha, vocês para servir a Deus precisam tirar Deus. Seja os do Egito, seja os de Canaã, onde vocês habitam, mas é preciso abrir mão de tudo isso e servir somente a Deus. E se vos parece mal servir somente ao Senhor, eu quero dizer a vocês que eu e a minha casa estamos decididos. Nós vamos servir a Deus. Amém. Que testemunho. Que maravilha. As palavras de Josué ressoam através do céu. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolhei, pois, a quem se vais. Escolhei. Se o Senhor é Deus, na linguagem dele ali é servir.
Se Baal é Deus, serviu, mas não pode ficar em cima do muro, tem que ter uma definição e de todo o coração. E queridos, o que me impressiona para a conclusão dessa mensagem, que você, eu posso estar perguntando, ele não vai parar não desse jeito? Está no meio do caminho. Está no meio do caminho. Ainda tem outro caminho, uma parte do caminho para andar. O que eu queria dizer é o seguinte, o que me impressiona é a visão que ele tinha da família. Era general, cuidava do exército, no mínimo com 800 mil homens. Ele não deixou se levar nem pelas vitórias, pelas conquistas, pelo número, pelo excessivo trabalho. Ele tinha uma visão de família. Eu e a minha casa. Olhando para a cultura hebreia, Deuteronômio capítulo 6 nos diz que Deus disse para os pais de família: ensina o teu filho o caminho que deve andar. Aleluia. Provérbios 22, verso 6. Porque quando ele envelhecer, não vai se esquecer. A Bíblia nos mostra, e a cultura hebreia também nos mostra, que a sinagoga era um ambiente de estudo, mas o maior foco de estudo para a família era dentro de casa. A ceia que nós damos na igreja, para o hebreu que estava na dispersão, a Páscoa era celebrada em casa com a sua família. E era toda semana. Quem celebrava não era um pastor, era o próprio pai, que vinha trazer os elementos, reunia a família em oração, em louvor, e celebrava a Páscoa, que quer dizer passar, quer dizer sair, quer dizer novo tempo, quer dizer nova história, libertação do Egito. Jesus compareceu na idade que todo judeu comparecia perante os sacerdotes, os mestres da lei, porque ele lia a Bíblia, porque era ensinado a ler a Bíblia, porque não é a classe das crianças que vai educar seus filhinhos a cantar corinho só, para que haja algo mais profundo, maior, professor, o insubstituível é seu pai. Parece que hoje aqui é o dia dos pais. Não, quando é que vai ser? Então passei batido. Gacé para domingo. Então veja bem, ensino dentro de casa não é esquecido. Se você abre em Provérbios capítulo 2, eu era tenro, muito pequeno, e meu pai me ensinava, e você vê o que é que ele ensina lá, o que é que um pai deve ensinar. Tem coisas, irmãos, que não existe terceirizado nem terceirizada. É você e só você. E todos nós temos que aproveitar o tempo de passar o que é para fazer. Há um tempo para todos os propósitos debaixo do céu. Tempo de ensino, tempo de comunhão, tempo de você gastar um pouco do melhor que você tem e transferir para os seus filhos. A maior herança de um pai não é casas, bens materiais. A maior legado de um pai é o caráter, é a mensagem, é a vida que ele viveu, o que ele ensinou. Eu confesso que eu mudei um pouco o meu conceito a respeito de Davi. Às vezes eu disse, como alguns pastores dizem, Davi não soube ensinar seus filhos. Eu não quero dizer mais isso. Primeiro, os filhos dele eram príncipes, em número de 23 filhos. Davi, sendo um adorador e sendo um homem de oração, jamais ele poderia ter uma vida independente da família. Agora, o que faltou na casa de Davi foi reunião familiar, planejamento, concordo. Procurar ver como resolver as causas. Você tem oração, mas não só basta oração. Seus filhos vão crescendo, precisa emitir seu pensamento. Precisa expor dentro da família o que é que estamos precisando. Não é só você, pai, que vai definir. Você agora tem uma prole que tem cabeça, que tem mente, que tem poder para escolher. E o que afetou Davi foi exatamente isso. As causas iam acontecendo, ele não reunia a família para dizer, não, vamos agir desse modo. Então, quando Davi, que não planejou pecar, não vamos pensar que Davi era um pecador, que a mente dele estava cheia, não.
Foi tentação, o diabo vinha procurando há muito tempo, o adorador, uma brechinha, e encontrou naquele dia. Não foi para a guerra. Não estava ocupado na obra de Deus. Descansou. E o diabo projetou aquela mulher linda e sensual. Davi caiu como um patinho. E fez tudo o que ele não tinha no coração. Davi não tinha no coração esse projeto diabólico. O diabo botou através dos olhos e através da mente foi entrando o mal, né? E a Bíblia diz que um abismo chama. Se você não cortar o mal, a semente que o diabo colocou na sua cabeça e que você já detectou que não procede de Deus, pode ficar certo que o diabo vai botando outra mecha. Existe uma técnica do interior, lá do meu sertão, de abrir madeiras através de várias mechas. Mecha é de ferro ou de madeira. Então abre-se um pouquinho aqui, coloca a mecha, bate com o martelo, com alguma coisa aí, e depois bota mais para frente aquela mecha e vai abrindo até que a madeira toda abre. É a filosofia do diabo. Ele não vai de uma vez dizendo que vai derrubar você. Ele não é touro, ele é astuto, ele é sagaz, ele te odeia, ele quer passar uma rasteira em você. Ele bota uma casca de banana, você cai, e ele aí fica dizendo, você é mole, rapaz, você não está vendo o caminho não? E começa a te acusar. Então, Davi caiu assim. Davi não tinha, eu tenho certeza quase absoluta, Davi não era o tipo do homem para prostituir, matar assim, enganar, ele não era. Ao lado do diabo estava já pronto. E a Bíblia diz que quem está em pé, vigie para não cair. Caiu. E foi consequência da sua queda, da sua rebelião, do seu pecado, que o seu lar foi desmoralizado, seu nome, o nome de Deus. E Davi não teve também aquela esperteza, porque ele chegou no Salmo 51 e disse, pequei contra ti somente. Não, Davi, você pecou contra seus filhos, você pecou contra seus netos, você pecou contra o palácio, você pecou contra o reino. Davi, o problema é muito mais sério, muito mais grave. Não é só uma questão vertical, o pecado graçou. O povo estava falando mal do príncipe de Deus. E não podia só restaurar um pouquinho. A cura, para ser completa, tem que começar da raiz. Não adianta cortar os galhos, tem que puxar a raiz do mal, tem que arrancar. Ou seja, eu estou dizendo a palavra, não estou dizendo a atitude, a postura, que não foi a fundo. Por isso, o seu próprio conselheiro, lá no palácio, que era sogro de Batseba, um dos primeiros a ser um instrumento para acusar e para dar conselho a Absalão, o modo de matar a Davi, porque havia ódio, não foi refeita a situação. Quantas vezes, irmão, a gente joga debaixo do tapete coisas que não foram resolvidas? Em casa, relacionamento de trabalho, família, jogamos debaixo do tapete e achamos que está resolvido. Não está resolvido, precisa botar olho no olho e mansamente, humilde, dizendo, eu pequei contra você, meu filho. Eu falei, eu agi de maneira errada, meu filho, minha filha, minha esposa, meu genro. Eu pequei, não faz mal se humilhar. Nunca é demais se humilhar, porque na humildade está a graça, e na graça está o perdão, está a restauração, a consolação, a libertação, o livramento. Então eu diria que Davi não planejou nada daquilo. Que Davi em si era o que a Bíblia diz que ele era, um homem segundo o coração de Deus. Andava, digamos assim, de braços dados com o Senhor. A Bíblia diz em um dos salmos que o nascer sol, pegarei minha harpa e acordarei o dia. Coisa linda. Davi era um adorador. Davi amava ao Senhor de todo o coração. O que às vezes soa, aparece, manifesta como um perigo, é quando não existe vento contrário. Quando todos os problemas foram resolvidos aos seus olhos, quando o dia que a maré está mansa, a confiabilidade no que já está feito, no que já tem,
na experiência, nos anos, no sustentar, no que me inseguro e outras coisas. Poderão se constituir um grande perigo. Nabucodonosor, ele entendia como jovem inteligentíssimo que os seus filhos, principalmente seu filho, sua herança, em particular Belzazar, e as muralhas de Babilônia eram inexpugnáveis. As fortalezas, o tempo passou e ninguém conseguia. Do lado de fora estava Dário, se não me engano, desviou o curso do rio. Havia um rio que passava, circundava a cidade, havia animais bravos ali. Havia muralhas, 3 muralhas, cada uma delas com 100 metros quase. Não sei se eu não quero dizer assegurar, porque agora não me lembro bem, mas era uma coisa fenomenal. Todo o muro era várias dezenas de quilômetros cercando aquela capital. Guerreiros, tudo bem. Não foi preciso nada disso. Sem praticamente desfechar uma flecha, veio Dario e pegou no dia que não esperava. Naquilo que às vezes mais a gente se segura. Poderíamos estar tão confiantes que não mais olhamos se está fechada a porta ou se está aberta. E a Bíblia diz: vigiai. Antes de orar, vigia, vigia, vigia. Vigia essa amizade, vigia, vigia, vigia esse presente, vigia essa influência, vigia esse trabalho, vigia esses olhos, vigia essas amorosidades, vigia essas intimidades, vigia. Amém? Glória a Deus. Todos nós somos vulneráveis, todo mundo concorda? Amém. Não existe aqui um sequer que diga: eu não. Como Pedro: eu não. Todos podem te negarem. Eu, Pedrão, de maneira nenhuma. Eu vou contigo até a morte, eu sou crente para achar. E Deus agora diz para ele, Jesus diz para ele: olha, Pedro, Satanás te pediu para se andar contigo. Eu já intercedi por ti, para que a tua fé não desfaleça. Mas quando tu te converter, Pedro, Oh, glória. apacenta teus irmãos, cuida das ovelhinhas. E Pedro: que conversa é essa? O senhor tá... Essa daí não, o senhor está errado. Eu sou crente. Humilhai perante a potente mão. Aleluia. Aleluia. Diga para o seu irmão: seja mais humilde, irmão. Sejamos humildes, todos nós, né? Humilde. O que caracteriza a nossa natureza é o orgulho, a soberba e a vaidade, é o querer. Minha esposa, de vez em quando, pega no pé: seu eu é grande demais. Eu digo: é maior do que a pé. Tenho eu. Não tem mais quem te conheça depois de Jesus do que a mulher. Concorda? Não adianta calafetar, dizer que é bonzinho. Meu marido que dá presente hoje, amanhã já está. O leão sai de dentro. Muito mansinho, fala muito mansinho, mas tem hora que o mansinho fica tão valente que a gente fica assim: será que é ele mesmo? É outro. Ou é um encosto, como diz lá no Brasil? Vamos fazer aqui uma sessão de descarrego para tirar o encosto. Queridos, Josué foi um pai antes de ser general, antes de ser um líder referencial. A família dele era prioritária. Eu afetei muito meus filhos por causa da obra. E a obra não tinha nada a ver com isso. Meu modo de ser. Graças a Deus que no início eu pude fazer alguma coisa que o Senhor teve misericórdia. Hoje eu estou com um filho aí, pastorzão, que prega meus livros melhor do que eu. O outro também prega. A moça aí é missionária, a mulher prega, o que menos prega sou eu. Agora pensa o que é. Menos quem prega sou eu, os outros não vou pregar aqui. Pastor, negócio é sério. Então o que eu quero dizer é que ser pai é o começo de tudo.
nunca vai ser, nem eu nem você, um bom pastor sem ser um bom pai. Nunca podemos andar certo na casa de Deus se não andar bem em casa. A igreja não começa aqui, a igreja começa nos lares. Amém. E o nosso lar pertence ao Senhor. Aleluia. O nosso lar precisa ter paz, compreensão, amor, mas precisa ter guerreiro também, precisa ter sacerdote também, precisa ter intercessor também, precisa ter cabeça espiritual também. Não é só cabeça administrativa, não. Não é só cabeça que planeja e sabe os trocados que tem, o que não tem e como vai fazer, não. É a cabeça que procura o cabeça. É a cabeça que se identifica com a cabeça maior. É a cabeça que recebe dele toda a dica, toda a informação. Que o Espírito Santo aplique esta palavra em nosso coração. Amém. Aleluia. Escolhei, pois, a quem se vais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Estou definido. Ponha a sua casa em primeiro lugar, antes da igreja, antes do trabalho, sua família. Antes da corrida à procura do carro novo, do apartamento novo, tudo novo. O mais novo do novo é as novidades espirituais. Aleluia. Você precisa de coisa nova de Deus, querido. Eu também. Nós precisamos de coisa nova de Deus. Chega de coisa velha, caduquice, merdice. Chega disso. Que não muda, que não recebe, que não experimenta, o que passar? Nada. Nós só podemos dar o que recebemos de Deus. Amém. Receba de Deus. Humildemente essa palavra. Põe os pés firmes dentro de casa e diz aqui quem manda é Jesus. Não é eu, não é a mulher, não é o filho mais velho, não é aquele que trabalha, aquele que depois de trabalhar, o que é culto, o que nada disso. Quem manda na tua casa deve ser, na minha e na tua, o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus abençoe os lares aqui. Serão lares realmente firme, forte, porque lá firme, forte, saudável, a igreja curada, a igreja vitoriosa, a igreja conquistadora, mas tem que começar em casa. Se não perdoa em casa, não perdoa aqui. Lê cá, minha filha, por favor. Vou concluir com essa aqui. Lê aqui. Vou fazer aqui. Não é essa filha maior, é outra filha aí. As filhas já estão assim. Eu também. Três coisas eu costumo repetir a minha igreja em todo lugar que eu vou. Três coisas que não há dúvida nenhuma, nem sombra de variação. Primeiro, ter convicção que sou salvo, vou para o céu. Segunda coisa, que eu fui chamado para ser pastor. Terceira coisa, que essa mulher foi Deus que me deu. Amém. Mas isso não quer dizer que Deus me deu. Está tudo perfeito. O casamento não está pronto. Você vai construir. 7 anos, eu e ela. Primeiros 7 anos, meu irmão. Ela e eu compramos assim um par de luvas. Botamos atrás da porta, pode sentar. Tudo na minha vida, no meu ministério. Amém. Compramos um par de luvas, meu irmão. Quem manda? Quem manda? Eu dizia, eu que sou o cabeça. Aí eu estava todo errado. Você tem cabeça, mas... Aliás, eu tinha cabeça, mas não usava. E eu quero dizer que o pescoço tem uma força tão grande. Pescoço manso, amansa a cabeça. Está entendendo a minha linguagem? Pescoço, quando se submete, é uma coisa. A pescoço dura. Mas é que fica também feio. Mas eu me lembro, muitas vezes, quantas noites, lá no Nordeste tem muito mosquito. Aqui eu não sei, claro que não tem. Ele dormia com um mosquiteiro, protegendo a cama. E o nosso orgulho, o meu e o dela, passava a noite toda, e quando eu tocava no pezinho dela por baixo, e eu por outro lado ficava duro. Com a maior vontade de dar um abraço, dar um beijo. A gatinha magoada, a mulher, a gatinha ferida, a mulher.
querendo fazer as pazes, e a noite passar, amanhecia o dia, só ouvindo música de muriçoca mesmo. Cansado? Mais uma vez, frustrado? E nós passamos 7 anos para avançar. Quando eu vejo gente casando, tanta festa, qual coisa boa. Lua de mel, eita gostosura. Tudo bem. O problema não está no mel. O problema está na abelha depois. O ferrão dela. E nós então passamos 7 anos para amansar um pouco, para poder conviver, entender quem é quem e fazer a coisa certa, aprender a ouvir, aprender a respeitar, aprender a dar lugar, a ver qual o papel, enfim. Irmão, isso é coisa mais importante do que ser um bom grande empresário. Está tudo certo. Olha, já tenho visto um monte de empresários tomando conta de dezenas e centenas de empregados e não sabe cuidar do lar. Tem vitória e sucesso na administração da empresa, mas quando chega em casa se perde. Sabe por quê? Com isso eu termino. Porque Satanás não está preocupado com a empresa, meu irmão. Satanás está preocupado com a família. É verdade. É da família que sai liderança. É da família que sai tudo que Deus precisa para o reino. Então ele ataca primeiro a família, para depois atacar a igreja. Muito mais interessado até mesmo que na igreja. O todo aqui é a convivência em casa. Quantas vezes nós estamos cantando. Estou aqui, ó. Porém, eu e minha casa servimos o Senhor. Vamos dizer juntos? Vamos ficar de pé e dizer isso para orar, enterrar. E eu quero agradecer ao pastor. Para mim foi uma honra estar aqui com você, viu, meu irmão? Se for na Paraíba, por favor, entra lá no Embaixo de Cruz das Almas. Será uma honra muito grande. E você está lá pregando com um baiano, apimentado, cheio de graça, pregando a palavra de Deus lá. Vamos dizer, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus abençoe. Eu deixo de dar a palavra para o nosso amado. Glória a Deus, igreja. Vamos ficar de pé, vamos encerrar já. O pastor falou tanto que é melhor ir embora, vamos embora. Não, falando até 8h10 ainda, para encerrar o serviço de 8 da manhã. Então, tá bom. Na verdade, a pregação aqui só acaba quando termina, pastor. Tá bom? É verdade. Então, fica à vontade. É verdade. Eu quero agradecer a igreja de vocês, por vir na vida aqui com a gente. Deus abençoe, em nome de Jesus. É bom te ver aqui. Eu quero agradecer a presença de vocês todos aqui, o pastor Davi, a sua família. Quando voltar, por favor, irmão. E se quiser, antes de ainda vir orar com a gente.